o versículo, aleluia, o texto, vamos ler o texto por completo, que tem por tema aí, Eliseu faz flutuar o ferro do machado. Algumas outras traduções são diferentes, mas vai levar o mesmo objetivo. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrou-lhe ele o lugar. Cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Versículo 7, repetindo, e disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Aleluia. Senhor, nessa noite, eu te peço, Pai, que graça me seja confiada, para que eu anuncie a tua palavra, Senhor, ao abrir da minha boca com confiança, para que seja notório o ministério do Evangelho. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Irmãos, hoje é o 7º elo dessa campanha, uma geração gerando milagres. Nós já temos nesses dias, essa sétima, 7º elo, durante todos esses elos, Deus tem nos levado a compreender como os milagres acontecem, como nós reivindicamos os milagres de Deus por meio de nossa fé, e como os milagres de Deus são importantes nos nossos dias. O que os milagres nos traz, o que eles trazem a uma geração, a um povo, a uma cidade. Os milagres de Deus sempre despertam em um povo um grande temor. E isso leva o povo a buscar a fonte do milagre, que nada mais é do que Deus, a fonte desse milagre. Que Ele vem operando por meio dos seus servos, os profetas, os verdadeiros servos do Senhor. A Bíblia diz: e os meus sinais seguirão os que crê. E em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Jesus te deu, irmãos, a autoridade e o poder para que você, com a sua fé, realize milagres. E eu creio que em cada um destes campanhas, irmão, Deus vivificou na sua igreja. No primeiro elo nós falamos sobre a porção dobrada que recebeu Eliseu no seu ministério. Depois nós falamos sobre o vale do livramento. Depois veio a providência de Deus. Depois a promessa que não morre. Depois os 7 mergulhos de Naamã. Agora nós estamos... Veio o 6º tema, que foi crer para ver. E agora no 7º, a restituição das ferramentas. Como Deus, por seu milagre, tem feito ferramentas que foram outra hora perdidas, que foram outra horas abandonadas, que foram outra horas perdidas da nossa mão, porque nós ficamos fracos em algum período do nosso ministério, e essa ferramenta veio cair da sua mão. Mas hoje o propósito de Deus é restituir essas ferramentas, é colocá-las de volta na mão de quem deve estar, para que essas ferramentas venham a ser usadas, aleluia, na medida da vossa fé e dentro do propósito de Deus. O texto é riquíssimo. O texto que agora chegamos, cujo ministério é de Eliseu, que o significado do seu nome é Deus é salvação, que é o sucessor de Elias no ministério. E nós bem sabemos o quanto Deus usou a Elias.
E não é diferente com o seu sucessor Eliseu. Porque o próprio Deus, quando viu Elias cansado no seu ministério, já bem afadigado, disse: Elias, vai e unge a Eliseu, filho de Safate, profeta em teu lugar, porque eu já tenho levantado para ser profeta. Aleluia. Deus nunca vai deixar, irmãos queridos, o cargo, a função, sem um ocupante. Aleluia. Lembra da rainha Varti? Quando ela se recusou a ir à presença do rei Assuero, Deus disse: olha, já está aquecendo aí no deserto a rainha Radassa do deserto. Já tem a Esté aí preparada. Vamos colocar ela para ocupar. Quando eu ou você recusar o chamado de Deus, Deus vai levantar outro alguém. Deus vai posicionar outro alguém para fazer a sua boa e perfeita vontade. Aleluia. Por isso que nós nunca somos a última bolacha do pacote. Não pensa eu e você por hoje nós temos essa graça, que nós somos insubstituível. Não, jamais. Quando nós nos enchemos de vanglória, de arrogância, e achamos que nós é que somos o bambambam da obra de Deus, irmãos, cuidado. Deus já tem alguém no aquecimento para destronar você, para destronar a mim, e me descer do pedestal e dizer: a obra minha eu cumpro com quem eu quero, eu levanto com quem eu quero, e eu dou a quem eu quiser. Aleluia. E a Bíblia diz que naquele momento, não aqui desmerecendo o ministério de Eliseu, que foi um ministério tão poderoso que o próprio Deus viu que o homem era tão reto diante dele, o tomou. A glória a Deus, e os irmãos conhecem a história, que Elias foi levado nos cavaleiros de fogo e os carros de Israel e foi tomado ao céu, como diz a palavra. Aleluia. Mas chega então a hora de Eliseu. E a hora de Eliseu também, e o ministério de Eliseu também, é acompanhado de uma árvore e recheado de milagre, de ações de Deus em seu ministério. E quem é que não quer ter um ministério e ver neste ministério frutos do poder extraordinário de Deus? Irmão, coisa boa é você chegar em um certo tempo do seu ministério e você olhar para trás ou para frente e você dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Porque para onde você olhar, você vai olhar o poder de Deus, você vai olhar a restauração do Senhor, você vai olhar vidas que foram semeadas pela semente que o Senhor entregou na tua mão. Queira viver o teu ministério, irmãos, para um dia você olhar para ele e dizer assim: graças a Deus, aquilo que o Senhor entregou na minha mão eu fiz, aquilo que o Senhor colocou no meu coração eu realizei com amor e desejo. Mas para isso você nessa noite, irmãos, vai nessa noite, eu e você nessa noite, vamos comer uma palavra poderosa e pesada nessa noite. Aos lábios nossos, ao primeiro instante, ela vai ser doce, mas quando chegar lá no ventre, ela vai amargar. Mas fique tranquilo, porque quando ela amarga lá no ventre, irmão, todos os remédios, os melhores remédios, assim a nossa cultura também diz, que os melhores remédios são aqueles mais amargos, não é isso? Você toma um boldo e amargo, você toma tantos remédios e são amargos, e diz: ó, esse aqui é o bom. A palavra de Deus, muitas das vezes, ela chega no nosso ventre, ela amarga. Ela faz nós se gemer, faz nós sair da zona de conforto. Mas depois ela gera fruto e vida na nossa vida. A Bíblia começa, irmão, no capítulo 6, dizendo assim: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar que habitamos diante da tua face nos é estreito. O primeiro princípio de Deus para que você viva milagre é que Deus vai colocar você no lugar estreito. Aleluia. Aragacharabacandorogue andaragacébia. Mandogaia subiando de Gebaia. Meu Deus do céu, irmãos. A Bíblia diz que os filhos dos profetas estavam em um lugar que era próprio dos filhos de profeta ficarem. Um lugar que era chamado a escola dos profetas antigamente. Era um lugar só que ficava o profeta e os seus filhos, para que ali eles fossem instruídos em toda a vida, em toda a ordem e as ordenanças proféticas. E a Bíblia diz que os profetas, por estarem muito em um local apertado, eles começaram a sair do conforto e dizer: é tempo de nós sair dessa casa, ir num lugar que tem árvores, e cortar dali vigas e fazer uma casa mais espaçosa, fazer um lugar que nos comporta melhor. Aleluia. E a Bíblia faz menção de dizer que o lugar era estreito. É dessa forma, meus irmãos,
Deus vai nos colocar em um lugar estreito. E oxalá que o quanto antes Ele nos coloca nesse lugar, para que nós venhamos despertar, para que nós venhamos acordar, para que nós saímos de dentro dessa zona de conforto que tanto tem nos massacrado, que tem nos colocado em um comodismo terrível. E é por causa desse comodismo que os milagres do Senhor têm sido escassos. A nossa geração e a minha geração, irmão, é uma geração, é um povo que se acostumou com o que vive, que está, irmão, conformado com o que está vendo. E parece que Deus está dizendo: eu vou colocar essa geração em um estreito, eu vou colocar essa igreja em um estreito, para que ele saia desse conformismo, para que saia desse acômodo e comece a ir buscar em um outro campo, e comece a descer de uma forma mais poderosa, e comece a consagrar mais, para que obtenha milagre. Deus está chamando a nossa geração para sair do conformismo, para sair do comodismo, para sair da zona de conforto e sair desse lugar estreito e buscar alívio para a tua alma, e buscar descanso, e buscar intimidade, e buscar milagre, e buscar um patamar de unção, e buscar a revelação de Deus, e buscar coisas profundas e ocultas com Deus. Eu tenho uma notícia para te dar nessa noite. O estreito de Deus vem ao teu encontro. O estreito de Deus vem ao nosso encontro. Mas o estreito de Deus ainda é muito bom, porque o estreito de Deus é para que a nossa visão se aguce e veja que o mesmo Deus que colocou-nos no estreito, Ele está nos florescendo em outro lugar, um campo largo, um campo espaçoso, para que nós encontremos a dracma perdida, para que nós encontremos com Ele a oportunidade de crescimento. Deus nunca vai alargar a tua tenda sem antes Ele não apertar a tua casa. Deus nunca vai te levar a um outro lugar sem antes Ele não ferir a terra que tu está. Meus irmãos, o que é isso, pastor? Que mensagem melancólica, que mensagem apavorante. Irmãos, fica tranquilo, porque se Deus apertar o cerco, se Deus apertar o cinto, é porque Ele está com o lugar preparado, espaçoso, folgado, de dupla honra, para os teus pés pisarem. Aleluias, oh glórias, louvado seja Deus, glória a Jesus. Eu tinha trago um pano, aleluias, era um pano de rosto. Glória a Deus, louvado seja Deus, oh glória a Jesus. Aleluia, Senhor, Tu és reto, meu Pai. Glória a Jesus, aleluias. Deus, irmão, tem um estreito para cada um de nós. Eu não sei como vai ser esse teu estreito e o meu estreito, mas a verdade é que Deus vai nos incomodar, irmão. Deus vai nos despertar em alguma área para que nós nos aproximemos de Deus, porque muitas das vezes em nossa caminhada a gente, irmão, vai se acostumando com a maneira que vivemos. A gente quer viver no sono da negligência e da morte. A gente pensa que as coisas estão daquela forma, mas que elas vão se resolver como elas começaram a nos apertar. Não, Deus está querendo é que você saia dessa situação. Os profetas estavam em uma casa estreita, até que então teve uma ideia de dizer: se as coisas estão estreitas aqui, vamos buscar alguma outra oportunidade, vamos tentar levantar uma outra casa maior. Aleluia. Eu quero que você nessa noite entenda que a situação só vai se apertar para que você se encaminhe para a fonte de milagre, para que você vai para a presença de Deus, para que você vai para Mateus 7, para que você feche a porta do teu quarto, para que você comece a jejuar 1 dia, 2 dias, 3 dias, para que você comece a se levantar nas madrugadas. Deus vai apertar o cerco, e esse cerco só vai se folgar quando você encontrar, quando você achar o teu quarto, o jardim que foi perdido dentro da tua casa. Chega de jardim perdido, irmãos. Uma igreja que não encontra mais o Getsemane precisa ser apertada por Deus. Uma igreja, irmãos queridos, que é dependente mais dos homens do que da presença de Deus, precisa encontrar o jardim de Deus. O jardim de Getsemane é aquele que a Bíblia diz que Jesus orava intensamente, mas até que a sua gota de suor parecia ser em gotas de sangue.
O jardim de Deus vai exigir mais de você. O jardim de Deus vai requerer mais de você. Você vai começar a entender que no jardim de Deus os teus olhos se abrem. Você começa a decidir o que é certo, o que é errado. Você começa a viver milagres de Deus. Irmãos queridos, até o próprio Jesus, quanto mais eu e você viveu em aperto, a Bíblia diz que o Senhor foi conduzido para um deserto. Deserto é lugar de aperto. Deserto é lugar de escassez. Deserto é lugar de sol quente. Deserto é lugar de pouca fartura. Jesus foi para o aperto, mas no aperto do deserto, Jesus viu os anjos lhe servirem, porque ele venceu no deserto. E quem vence no deserto tem direito de ser servido por Deus. Aleluia, igreja. Aleluia, igreja. Deus quer um particular conosco, dentro dessa zona de conforto, dentro dessa situação, irmão, de alonguez, dentro dessa situação de descanso, de descaso com o que está nos acontecendo, irmão, nós precisamos encarar a realidade e dizer: meu Deus, as coisas se estreitaram, eu vou ter que sair dessa zona, vou ter que sair desse campo de conforto meu e começar a buscar de verdade. Jeremias 29:13 diz: e me acharei quando me buscarde de todo o vosso coração. Deus quer buscar de dentro de nós. Deus quer extrair de dentro de nós o verdadeiro coração. Deus quer buscar a verdadeira oração, a verdadeira súplica, o verdadeiro arrependimento, irmão. Não é essa coisa superficial, não é essa coisa que nós queremos viver e achar que tudo acontece por ironia do destino, pelo acaso. Não, é você diante de Deus, irmão, jogando nos pés dele as suas mazelas, dizendo: Senhor, eu preciso me ajeitar, eu preciso me aprumar, eu preciso ser um verdadeiro. Chega de ser falso, irmão, chega de ser crente paraguaio. Você precisa ser um crente autêntico, um crente verdadeiro, que tem... Oh, glórias! Louvado seja Deus! Viver milagre, irmãos. Baixa mais um pouquinho. Para viver milagre, Deus vai colocar em você em situações que parece estar descontrolável, que parece que fugiu da sua alça. E vai fugir mesmo da sua alça. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus só faz milagre no campo do impossível. Milagre só acontece no campo do impossível. Deus vai te tirar do campo do possível, porque enquanto está no teu controle, enquanto você pode resolver, você vai resolvendo. Mas quando Deus te levar para o estreito, você vai olhar para Jesus e dizer: Pai, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma ação sobrenatural. Enquanto está no campo nosso, que nós damos um jeito, irmão, que nós compramos no supermercado, que nós socorre ao plano de saúde, ao hospital, você vai conseguir passar tranquilamente. Mas quando você vai bater talvez na porta do mercado e dizer: agora o meu dinheiro não resolve, agora a minha fama não consegue, agora a minha terça boa não resolve, você vai aprender que no jardim, que no quarto ainda tem socorro celeste, ainda tem resposta divina, ainda tem dupla honra para aqueles que confiam em Deus. Todas as vezes que Deus apertou o cerco de algum homem de Deus, foi que para frente ele vivesse coisas maiores do que o cerco que ele viveu. A Bíblia diz que no dia em que o juiz julgava a terra, no livro de Ruth, capítulo 1, a terra de Judá, a terra de Belém estava em ruínas e escassez de alimento. E um homem por nome Elimeleque saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Sabe o que fez Elimeleque para os campos de Moabe? A fome que estava em Judá. Aleluia! E sabe o que aconteceu com aquele homem que saiu da terra de desconforto? A Bíblia diz que dentro daquela terra, Deus honrou a Ruth, Deus honrou a Noemi, Deus honrou a sua família e restituiu a sua terra em dobro. Pastor, eu não entendo porque tantas coisas me acontecem. Hoje você vai entender. É para que você viva milagre, experiências com Deus, momentos com Deus. Você nunca teve uma revelação de glória, né? Sabe por que ainda não teve? É porque você nunca viveu, irmãos, debaixo de uma situação que exige para você viver momentos de glória com Deus.
Sabe aonde Moisés teve a revelação de uma sarça ardente? Em um deserto. Sabe quando? Quando em Midian ele estava sendo procurado pelos egípcios para matarem ele. Foi lá que ele teve vivência de glória. Me entenda uma coisa, o ministério de Moisés foi regado de milagres. Pelas mãos de Moisés as águas se feriram em sangue. Pelas mãos de Moisés pragas vieram ao Egito. Mas para Moisés ver esses sinais e esses prodígios na sua vida, irmão, ele passou pelo estreito de Deus. Já no seu nascimento, a Bíblia diz que a ordem era que todas as crianças fossem mortas. Todas as crianças do Egito hebreias fossem mortas. Mas a Bíblia diz que quando estavam matando criança, uma mulher saiu da zona de conforto, começou a criar uma arca e betumou por fora e colocou Moisés dentro dela e soltou ele junto aos juncos do rio. Todo cerco que vem na minha vida, irmão, te faz abrir os olhos para uma estratégia para você vencer. Toda situação difícil da tua vida, Deus vai buscar, vai tentar gerar dentro de você abertura de visão para a estratégia de vencedor. A mãe de Moisés adquiriu uma visão que nenhuma outra mulher que estava perdendo seus filhos se abriu. Mas quando aquela mulher inspirada por Deus abriu seus olhos, ela salvou a Moisés, e não só Moisés, porque Moisés foi libertador de toda uma nação que estava prendida, que estava trancafiada pela derrota da escravidão. E não só estes homens, não só estas mulheres, irmão. A Bíblia diz que esse ministério deste profeta Eliseu foi gerado de milagre em milagre, mas o estreito sempre estava à sua porta. O texto prossegue e diz ali que um daqueles jovens tomou uma ferramenta emprestada. Ei, todos os dons que estão contigo, Deus o emprestou para ti. Deus o entregou, mas Ele vai requerer ele de novo. Porque quando nós cumprimos a nossa labuta nessa terra, os dons voltam ao Senhor Deus que foram entregues por nós. E a Bíblia diz que aquele jovem pegou a sua ferramenta emprestada e foi ali cortar uma viga próxima ao Rio Jordão. Aleluia. A zona que você está trabalhando, irmãos, a obra que Deus te colocou, está bem próxima a um lugar onde você pode perder as ferramentas. Aonde Deus te colocar para trabalhar para Ele, vai ser um campo minado, perigoso. Aonde se você não tiver vigilância e cuidado, de toda hora afiar a sua espada, de toda hora ver se a sua espada está bem adequada. Mas que espada é essa, pastor? Do que é que o senhor está falando? Me traz agora para eu entender. Deus, irmão, te deu para você uma autoridade. Deus te deu um poder. Mas Deus disse para que essa autoridade esteja pronta para atuar, você precisa estar revertido de poder. Você precisa estar em jejum. Você precisa estar em oração. Você precisa estar em vigilância. Você precisa andar em obediência com Deus. Senão a tua ferramenta vai estar folgada da mão, vai estar folgada do cabo. Você pode perder essa ferramenta a qualquer hora. Tem muitos que perderam a ferramenta e não se deram conta que as suas mãos já não tem mais, irmão, ferramentas de Deus. E eles estão tentando matar o inimigo quando as suas ferramentas já foram perdidas. Quando as suas armas que Deus o confiou foram arrancadas de suas mãos, e eles ainda querem prosseguir na batalha, em vez de procurar onde caiu a ferramenta. Se eu perdi, eu sei onde eu perdi. Se caiu, eu sei onde caiu, irmãos. E a Bíblia assim diz, irmão, que aqueles que caíram, seja outra vez renovados pelo fruto do Espírito. Não é vergonha cair. A vergonha é estar caído e dizer que está de pé. A vergonha não é perder a ferramenta. A vergonha é ter perdido e não reconhecer que perdeu. A vergonha, irmãos queridos, é querer estar na batalha quando Deus falou, para, vai buscar as ferramentas. Aleluia, glória a Deus. O que Deus requer de nós é que nós geramos milagre. Mas que para nós gerar milagre, nós precisamos estar com ferramentas em mão. Pessoas vão perdendo discernimento. Pessoas vão perdendo a sensibilidade. Pessoas vão perdendo o Espírito Santo. Olha só o que aconteceu com Deus me desceu essa revelação agora. Olha o que aconteceu com Sansão, irmão. Deus deu uma ferramenta para ele. A Bíblia diz que o homem era forte, que tudo que ele pegava
cortava, ele despedaçava como se fosse um fio de cabelo. Mas o detalhe da ferramenta de Sansão era os seus cabelos longos e o seu nazireado. Ele não podia cortar o seu cabelo, ele não podia tocar em animal morto, nem comer bebida, nenhuma bebida de vinho ele poderia tomar. Mas Sansão começou a perder a sensibilidade, começou a tocar em animal morto e não reconhecia que tinha tocado. Sansão começava a fazer tudo que era danoso e nunca reconhecia que tinha perdido a ferramenta. Um dia, irmão, ele sem sensibilidade alguma, deita no colo de sua esposa Dalila, e ela começa, irmãos, a extrair dele aquilo que ele não poderia falar, até que ele revela e diz: olha, a minha ferramenta é o cabelo, a minha força é o cabelo, o meu elo com Deus é o cabelo, o milagre gerado em mim é o meu cabelo. E a Bíblia diz que Dalila vai e corta as suas tranças. E Sansão não sabia que tinha perdido o seu cabelo. Sansão não se dava conta que tinha perdido a sua força. E alguém gritou e disse: ei, Sansão, eis que os filisteus te vêm para pegar. E a Bíblia diz que ele se levantou e disse: vou despedaçar ele como antes, em todas as vezes. E a Bíblia diz: mas ele não sabia que o Espírito de Deus já tinha se retirado dele. É nessa hora, irmãos queridos, que muitos ainda querem enfrentar o valente, quando já não tem mais as suas vidas consagradas. Querem dizer para Satanás: você está repreendido, quando não tem uma vida de oração com Deus. E o diabo está destruindo lares, está destruindo famílias, e muitas pessoas não entendem por quê. Porque não tem revestimento, porque não tem espada, acha que o diabo não tem poder. A Bíblia diz que Satanás, irmãos queridos, ele tem o poder para destruir, ele tem o poder para matar. O próprio Senhor Jesus reconheceu que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Por isso é que a Bíblia diz em Efésios 6, capítulo 1: reverti-vos de todas as armaduras de Deus, para que possais estar firme no dia mau e resistir contra todas as astutas ciladas do diabo. Revertimento. A gente busca 10, 15, 20 dias por uma casa própria. A gente paga o preço de um ano pelo esposo, pelo namoro, mas a gente não paga sequer, muitas das vezes, 6 meses de jejum e oração pelo revertimento. Mas quer entrar em toda a batalha, quer colocar a mão sobre toda pessoa, e o diabo vai rasteirando por baixo, e você não entende o porquê. Porque não se revertiu primeiro. Revertimento, a obra de Deus é séria, irmãos. A obra de Deus é cuidadosa e exige de nós um revertimento. São uma geração precoce, irmãos, que acha porque levantou a mão à frente, deu 2 glória a Deus dentro da igreja, já pode enfrentar qualquer caça de demônio, vai se revertir, irmão. A Bíblia diz que o próprio Jesus passou do seu 0 ano aos 30 só, crescendo na graça e no conhecimento. Darando que minu bendebia soreergendegarabia. Depois vai culpar o céu dizendo: Jesus, eu caí, Jesus, eu fui atingido, Senhor meu Deus, olha como está a minha vida agora. Por que você não pega hoje essa pregação e começa a entender que nós precisamos de um revertimento? Microfone é bonito, altar é bonito, usar terno muito para as pessoas é bonito, sair pregando é bonito demais, irmãos. Mas já vi pessoas demais, por seus atrevimentos, não conseguirem sustentar a sua fé. Por a sua precocidade, pela sua inexperiência, por falta de buscar em Deus o revertimento, quererem abraçar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Darobi que é neguessuri anda crabachá. Meu Deus do céu, irmãos. Deus está colocando nós no estreito e nós vamos buscar o revertimento. Milagres acontecem quando Deus nos coloca no campo do impossível. Você vai olhar o impossível, muitas das vezes vai dizer: é hora de reconhecer que Deus não existe, olha a situação que eu estou. Mas eu quero que a tua ótica hoje mude, a tua visão hoje mude e diz: o campo do impossível que eu vivo é para a manifestação da glória de Deus. É para a manifestação da glória de Deus. A Bíblia diz que Eliseu, no primeiro versículo do capítulo 17 de 1 Reis, o homem Eliseu, cheio de Deus, diz: olha o que é, irmãos, uma pessoa muitas vezes falar alguma coisa sem antes pensar, fazer um voto sem antes saber se tem condição de pagar, falar uma palavra sem antes observar se aquela palavra não vai trazer consequência, ou tomar uma atitude sem antes analisar o que será daquela atitude. A Bíblia diz que Eliseu olhou para o céu e disse: segundo a minha palavra, Elias,
não vai chover nessa terra, e nem orvalho vai cair sobre ela. E ele achou que aquela seca que viria afetar só o povo que estava em rebeldia. Mas a Bíblia diz que a profecia dele foi tão forte, que as coisas se secaram de maneira tão veloz, que até o próprio Elias não tinha mais aonde beber. Aí o Senhor disse: Elias, agora vai para o ribeiro de Querite, porque lá eu tenho mandado que os corvos te sustente, e que lá tu beba água do rio Querite. Veja que a situação se complicou para Elias. Por que a situação se complicou? Para ele ir lá para o ribeiro de Querite ver corvos, pássaros que são carnívoros, que devoram carne, levar carne para o profeta. Isso é milagre ou não é, irmãos? Como pode um animal que come carne levar carne para o servo de Deus? E a Bíblia diz que a situação foi ficando estreita para Elias. Elias está na beira do Querite, mas o Querite começa a secar. E por que o Querite secou? Para que ele fosse viver milagre lá com uma viúva, que só tinha, irmãos queridos, um punhado de farinha para fazer um bolo. E ela foi bem clara e enfática em dizer: profeta, eu só tenho em minha casa um pouquinho de azeite e um pouco de farinha, e estou catando aqui alguns cavacos, para que eu venha cozer esse bolo, comer e morrer, eu e meu filho. E o profeta vai desafiar aquela mulher, disse: agora eu quero ver se tu está apta a viver milagre. Deus vai desafiar você para ver se você vai viver milagre. Deus vai colocar você em desafios para você dizer, ver se essa fé sua materializa. Para parar dessa superficialidade de crentes que só andam com a Bíblia na mão e dizendo: eu tenho fé em Deus, mas essa fé é vaga e nunca se materializa em milagre. A Bíblia diz que o profeta falou com a mulher: vai, pega água para mim e faze para mim o bolo. Faze o bolo para o profeta. Eu sei que dentro daquela mulher, se ela fosse uma murmuradora, ela dizia: mas como? Todo mundo não tem nada o que comer, e o que eu pouco que eu tenho, profeta, tu manda eu fazer para eu mesmo e para ti comer? Para você comer o que eu tenho? Ela não questionou. Ela disse, a Bíblia diz que ela foi lá fazer para o profeta. Porque quem dá prioridade ao reino de Deus e à sua justiça, vê até as mais coisas se acrescentarem. Aquela mulher entendeu que primeiro fosse Deus e o seu servo, que primeiro fosse a obra de Deus em primeiro lugar, para depois viver milagre. Mas nós quer dar um jeito sempre, irmãos. Mas nós quer primeiro ver se nós estamos bem, que se lasque numa palavra até fora de contexto, que se lasque às vezes o próximo, que se lasque o necessitado, aquele que bate na nossa porta, às vezes quando nós não tem nada para comer e pede ainda alguma coisa para comer. Mas você já parou para pensar que naquela situação Deus está testando a tua fé para ver um milagre acontecer na tua vida? Quantas das vezes, irmão querido, eu já vi Deus me colocar em situações que eu imaginei, eu digo, meu Deus, mas agora não tem como. Sabe como Deus despertou a minha vida financeira? Eu estava um tempo orando a Deus e digo, Deus, eu quero alguma coisa para ajudar alguém. Deus, eu quero ser bem sucedido para ajudar as pessoas. E Deus falou comigo, sabe o quê? Enquanto tu pedir alguma coisa para ajudar alguém, eu nunca vou te dar. Porque o pouco que tu tem é o suficiente. Porque se tu tiver tu tem metade para dar para alguém. Tu entendeu isso, irmãos? Enquanto nós não entender que o pouco que temos já dá para ajudar alguém, Deus nunca vai nos colocar no muito. Nunca! Que o pouco que nós temos que cooperar com a vida de alguém. Que com a pouca força que temos, nós temos que levantar alguém. Que com a nossa oração, irmãos queridos, que muitas das vezes, incansado e enfadez, nós precisamos orar por alguém. Deus nunca pode multiplicar as tuas. Aquela mulher entendeu, irmãos, a matemática de Deus. A matemática de Deus é diferente da matemática do homem. A matemática do homem diz que mais, quanto mais é mais. Quando nós pegamos um número e multiplicamos por outro, ele dá mais. Mas a matemática de Deus não. Enquanto você divide, multiplica. Enquanto você tira, acrescenta. Você quer viver na matemática de Deus? Não é para qualquer um não, irmãos, viver na matemática de Deus. Porque na matemática de Deus é tirando que se acrescenta, é dividindo que multiplica. Aleluias. É perdendo que se ganha. Aleluias. É na perda que se ganha com Deus. Os profetas entenderam que eles precisavam viver milagre. O campo que Deus te colocou, irmãos, vai exigir que você aperte o cinto.
Porque o Jordão está bem do lado de você. O Jordão quer que a sua ferramenta caia lá e ela seja para sempre submergida. O Jordão quer que a sua ferramenta seja naufragada como o Titanic e que nunca mais de lá seja levantada. Não deixe as tuas ferramentas naufragadas. Não deixe as armas que Deus colocou na tua mão submergidas por algum tipo de situação. Irmãos queridos, muitas das vezes nós estamos sujeitos a isso. Na caminhada, na fé. Às vezes pela nossa pressa, às vezes pelo nós querer fazer tudo no mesmo instante, a gente dá uma machadada com tanta força, nós fazer alguma coisa com tanta imaturidade, que a gente perde na caminhada. A gente perde a ferramenta, a gente perde a arma de trabalho, e ela cai da nossa mão. Mas eu quero te dar uma notícia nessa noite valorosa, que aonde ela caiu, que aonde ela está submergida, o Deus que você serve e eu sirvo conhece aquele lugar. Deus conhece o campo, irmãos. Porque a Bíblia diz que no lugar em que você teve derrota, Deus vai te dar dupla honra. É no mesmo lugar que você perdeu que Deus vai te levar para ganhar. É no campo que te caluniaram. É perante a mesa dos teus inimigos que o Senhor vai ungir a cabeça com óleo. Jesus disse, o profeta Davi disse, unge a minha cabeça com óleo, na presença dos meus adversários, na presença dos meus inimigos. O salmista Davi disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Sabe o que é isso, irmão? Eu vou passar pelo estreito de Deus, mas eu vou ver a minha cabeça ungida no alto daquele vale. Eu vou sair do vale, vou para o cume da montanha e vou ver Deus me abençoar. Mas muitos não suportam. Mas muitos não aguentam. Mas muitos desistem aí, irmãos. Porque não se apega a um Deus que ainda pode se revelar no meio da dificuldade, no meio da escassez. Deus só mandou a provisão para os povos israelitas, irmão, quando não havia nada para comer. Deus fez sair água da rocha que é seca, uma pedra, onde o povo não tinha o que beber. Diga comigo nessa noite, o meu Deus é o Deus do impossível. Aleluia, baixe a sua mão. O nosso Deus é o Deus do impossível. Se crê, verás a glória de Deus. Deus estabeleceu um princípio para a sua igreja para viver milagre, irmãos. Tudo começa com um princípio que exige de mim e de você. Não exija primeiro de Deus sem antes você não exigir de você. Não exija milagre de Deus sem antes você não ver a tua fé. Deus exige primeiro de milagre. Irmão, sou acostumado a dizer aqui que Deus não age. Quem age somos nós, Deus reage. Veja que quando Jesus ia operar um milagre, ele sempre dizia às pessoas, o que é que queres? Era Deus falando, age e eu vou agir sobre você. Age e eu vou reagir. Não tem um ditado popular que toda ação gera uma reação? É verdadeiro e bíblico. A fé nossa gera milagre. A crença nossa gera a glória de Deus. É a única hora, irmãos, que a matemática de Deus anda em consonância à matemática do homem. Onde eu coloco alguma coisa para ver uma outra coisa. É na hora do milagre. Você precisa colocar a tua fé. E não é nada material. E não é nada físico. É a tua fé. E o que é a fé, pastor? Se eu não consigo entender a fé. Cartas aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. A fé é isso. É algo que você não está vendo, mas pelo nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo você vai ver que vai existir. Vai acontecer. Vai ser aberto. Vai ser guardado, vai ser livre. A fé crê nisso, irmãos. A Bíblia diz que aqueles homens, quando cortaram a viga, a ferramenta caiu dentro do Jordão. E ele gritou, e esse grito traz uma revelação. Ele disse, ai meu Senhor, é emprestado. Eu preguei agora há pouco que muitos perdem a ferramenta e já não tem mais sensibilidade quando perderam, mas esses profetas aqui tiveram a sensibilidade. Ele disse, quando caiu a ferramenta, ele gritou, ai meu Senhor, era emprestado. Sabe o que é isso, irmão? Ele está dizendo, eu preocupo com as minhas ferramentas. Eu preocupo com a minha arma.
Eu preocupo com o que Deus me entregou. Por isso que a Bíblia diz, buscai os dons com zelo. Esse homem tinha zelo por esse dom dele. Esse homem tinha zelo por essa ferramenta. Quantas pessoas já não têm zelo mais pelo dom de Deus que foi entregue dentro de nós? Não tem zelo pelo Espírito, não tem zelo pela alma, não tem zelo pelo corpo. Precisamos zelar da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo. Precisamos reconhecer que isso é de tamanha valiosidade impagável. Não tem preço algum que você possa pagar por aquilo que Deus te deu. Deus entregou o Espírito dele dentro de você. A Bíblia diz que ele soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Por que não zelar por isso? A Bíblia diz que Deus deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que não zelar por esse sacrifício? Por que não dar valor a esse sacrifício? Deus nos constituiu famílias abençoadas na terra. Por que não zelar por essa bênção? Por que não reconhecer essa bênção? Porque quando essa bênção não está sobre a nossa casa, a gente não vai de encontro a ela. Porque falta sensibilidade. E a gente vai perdendo essa sensibilidade. Perde a sensibilidade na doutrina. Perde a sensibilidade para a oração. Perde a sensibilidade para a leitura da palavra. E tudo vai passando em nossa vida. E de repente, a gente que lia a Bíblia todos os dias, lê uma vez por semana e parece que está tudo normal. É aí que mora o perigo. É aí que está o perigo para o crente fiel a Deus. O crente que outra hora jejuava, orava, agora não consegue mais meu dia de jejum, de oração. E aí, irmãos, porque o inimigo não derruba ninguém antes. O diabo não derruba ninguém antes no adultério, na mentira, na fornicação. Nenhum crime sem antes não derrubar ele da oração. Leve isso para sua casa. Cuidado quando a oração sumir do teu jardim. Cuidado quando a oração sumir da tua rotina cristã. Está próximo, irmãos queridos, do inimigo lançar um ataque cruel para derrubar-nos. Todos os grandes pregadores americanos que eu estudei a vida deles, eles disseram a mesma coisa. Os profetas, Davi Miranda dizia que nenhum homem cai sem antes ele não cair da oração. Nenhum outro homem para na fé sem antes não ter parado de orar. A oração é um elo, irmãos. E a oração está atrelada a uma coisa que poucos nós falamos: vigilância. Às vezes nós esquecemos desse detalhe. E a Bíblia diz: primeiro vem, vigiai e orai. Por que que quando Jesus levou os discípulos para orar, ele disse: ficai aqui e vele comigo pelo menos uma hora, porque eu vou orar. Jesus estava dizendo: vigie enquanto eu oro. Jesus está exigindo de nós, irmão, uma parceria da vigilância com a oração. Porque também não adianta você orar 10, 4 horas, se quando você se levanta da oração, a primeira palavra que você diz é uma palavra de maldição contra a tua casa, contra a tua vida. Não adianta nada orar. Se você carrega nos seus lábios palavras de fracasso. Se tudo que você orou, você descontradis quando se levanta da oração. Tudo que você orou, irmão, numa oração, tudo que você fala numa oração, você tem que guardar aquilo. Eu tenho que viver a minha oração. Se eu pedir a Deus milagre, eu vou esperar o dia todo. Eu conto uma história de uma mulher na região Nordeste, é uma história que foi me passar, não sei se é verdade, um testemunho. Diz que os irmãos lá estavam difícil de chuva na região Nordeste. E o pastor convocou a igreja para ir orar para que Deus mandasse chuva lá. E todos os irmãos foram para a igreja orar. Mas uma irmã levou o seu guarda-chuva. Colocou de trás da porta, todo mundo caçoou dela. Disse: irmã, nós estamos mais de 8 anos aqui sem chover nessa região. E a senhora trouxe o guarda-chuva. Ela disse: nós não viemos orar para chover. O Deus que eu sirvo é o Deus de milagre. Diz: começaram a orar toda a igreja, irmão. Na primeira hora de oração, os céus começaram a trovoar. Quando bateu o primeiro pingo de água na terra, o pastor encerrou a oração e disse: irmãos, Deus já respondeu a nossa oração. Vamos agora se alegrar. A irmãzinha foi lá no canto da igreja, sacou o seu guarda-chuva, colocou e disse: eu estou indo para casa. E os irmãos ficaram dentro da igreja até o dia amanhecer, porque não acreditaram na oração. Quem crê na oração é isso, irmão. Já vi pessoas, irmãos queridos, por meio da fé de milagre, não ter nada para comer e colocar a água, irmãos queridos, aquecendo no fogo. E a sua esposa perguntar: agora ficou doido, vai comer água cozinhada? Ele disse: está vindo aí o macarrão para nós cozinhar nela. Não vai secar 1 milímetro da água sem que antes chegue o macarrão e o frango para nós despenar.
Daracacharabacandarabakai. Oredecando e que andarabachoreandarai. Começa a exercitar a tua fé, meus irmãos, para Deus olhar para ti e dizer: aí está uma mulher de fé, aí está um homem de fé que acredita mesmo no que orou. Isso é milagre, irmãos. Milagre é isso. Milagre é coisa para o povo ficar dizendo assim: você é louco, você é doido. Você tem que ser internado, porque não tem como você fazer isso se não te dá possibilidade alguma para você viver o que você está pensando. É aí onde a ótica humana engana para a visão de Deus. Porque aonde o homem não vê nada, Deus faz tudo. A Bíblia diz nos primeiros versículos de Gênesis que Deus criou os céus e a terra era sem forma e... Deus só precisou da terra sem forma e vazia para fazer tudo. Deus precisou de uma terra sem forma e vazia e começou a dizer: haja terra, haja luz, e houve luz. Haja as estrelas, haja erva, e houve as ervas. É o impossível. A Bíblia diz que Deus chama a existência as coisas que não existem como se já existissem. E pela sua palavra os mundos foram feitos. E pelo poder das suas palavras, tudo que antes não existia hoje, existem. Poder da palavra, irmãos. Se nós conhecer o poder da palavra que há dentro de nós, pronunciada pelo Espírito de Deus, aí você vai entender o que é milagre. Quando você começar a entender que a palavra que sai da sua boca não é qualquer palavra, não é um discurso, não é uma tese, mas sim uma verdade, mas sim uma profecia, mas sim uma realidade, verás milagres. Aprenda a orar de verdade. Aprenda a ter uma oração objetiva, irmão. Aprenda a ter uma oração de fé. Uma oração para se materializar. Uma oração para se concretizar. E deixa Deus ser surpreendente na sua vida. Irmãos, para encerrar agora, veja o que aconteceu. O jovem teve a sensibilidade. Perdi a ferramenta. Ai, meu Senhor, não era minha, era emprestada. A primeira coisa que você, irmão, tem que entender é que se está alguma coisa errada na tua vida, o problema não é de Ciclano e Beltrano, do pastor da igreja, é você. Você que perdeu alguma coisa. Mas nós queremos sempre encontrar alguém defeituoso na nossa caminhada. Eu não sirvo a Deus porque o povo daquela igreja não vai com minha cara, não me abraça, não me dá a mão. Ninguém me dá um oi, ninguém me dá um abraço. O que é isso, irmãos? E Jesus para você não existe. Só precisa do homem te vendo, te abraçando, te acariciando. Enxergar Jesus. Vamos olhar para Jesus. Vamos ver o autor e consumador de nossa fé, irmãos. Quando começar a entender que Jesus é o socorro bem presente no dia da angústia, haverá milagres. Oh, aragacharamanagassuriandalai. Discernimento, irmãos, porque o crente vai perdendo discernimento. Quando o irmão Anderson pregou aqui, daqui a pouco, ele perde as suas ferramentas e pega a ferramenta estranha achando que é ferramenta de Deus. E ele começa a usar o quê? O narguilé gospel, porque ele perdeu a sensibilidade. Ele acha que aquela ferramenta é de Deus, quando o diabo já está apossado dele. Irmãos, olha o perigo da geração, olha o perigo nosso, olha o perigo da nossa vida. É querer sempre arrumar alguma coisa para substituir o insubstituível. O que é o insubstituível, pastor? As armaduras de Deus, irmão. Não se coloca no lugar de fé, é sorte. Eu perdi o escudo da fé. O que é que você vai procurar, irmãos? O escudo da fé. Pastor, eu perdi a couraça da justiça. Então eu vou procurar agora a couraça do juiz que tem aqui na minha cidade. Você vai procurar a couraça da justiça que você perdeu. Procure o que se perde, irmãos. Mas aí vai perdendo a sensibilidade. E querem, irmãos, colocar no lugar daquilo que se perdeu, que era verdadeiro, puro, autêntico, algo que não tem credibilidade, algo que não tem veracidade, algo que não tem pureza. Estão trocando o precioso pelo vil e não se dão conta do que é mais precioso e vil. Estão colocando a igreja cheio de parafernália, irmão. Por isso que surge a rosa ungida, sabe por quê? Porque não tem mais a ferramenta da mão ungida para dizer levanta e anda. Aí começa a colocar ferramentas contrárias. A vassoura que varre a casa e o demônio sai. Eu desconheço essa vassoura.
A vassoura que eu conheço, irmão, que vai demônio é em nome do Senhor Jesus o Nazareno, sai, Satanás. Chega de ferramenta estranha. Deus está cansado com essa bobagem. Deus está cansado de ferramentas estranhas. Deus quer a ferramenta verdadeira na sua mão. A ferramenta da palavra. A ferramenta da fé. É isso que Deus quer na nossa vida. E quem perde a sensibilidade, adentra lugares estranhos, usa coisas estranhas e acha que é normal. Porque quando a gente vai se combater, uma pessoa, irmãos queridos, que não veste uma veste decente, que não fala o que é decente, ela diz, isso é coisa do passado, retrógrado. Isso é coisa de crente, crentão, isso não é coisa de que se aplica à igreja atual. Por quê, irmãos? Perdeu a sensibilidade. Perdeu a comunicação de Deus, perdeu o nível com Deus. Irmãos, quem é que vê melhor? Quem está no primeiro andar ou no último andar? Quem vê melhor é quem está no último andar. Quem perde a visão está no primeiro andar, ele só vê o que é natural. Mas quem está lá em cima com Deus, começa a enxergar que o baralho não é de Deus. Começa a ver que a novela não é de Deus. Quem está lá no andar lá em cima, começa a ver, irmãos, que o dominó não é de Deus. Mas quem está lá embaixo vai comendo tudo isso e o diabo aplaudindo, dizendo, é isso aí mesmo. Irmão, o diabo é tão, usar uma palavra que tão falta de inteligência, que o nome do mal que ele entrega, ele já bota na cara do cristão. Isso aí não é de Deus. Olha o nome, baralho. Começa com bar, termina com ralho, baralho, baralhou a vida do homem. Dominó, dó, quem tem dó é uma pessoa acabada, dominou. Já vai o nome. Novela, nó é atá, né? Vela, já sabe que não é coisa boa. O diabo já coloca as palavras no que é mal, irmãos, para o crente já discernir. Meu Deus, olha no que eu entrei. Então, irmãos, tem coisas que nós temos que abrir os nossos olhos espirituais. Diga, Senhor, eu quero por aí, eu quero ir no último andar das edificações celestiais, onde eu tenho uma visão que quem está no primeiro andar não tem. Agora Jesus vai apertar o elevador, você vai subir a essa dimensão. Amém, irmãos? Fique de pé em nome de Jesus, por gentileza. Visão aguçada, visão de águia. Peça a Deus visão de águia, irmãos. Visão penetrante. Discernimento, o que é certo, o que é errado. O que é bom, o que não é. Para você não sentar na roda dos escarnecedores. Para você não comer lebre achando que é coelho. Para você, irmãos. Aleluia, Jesus. Oh, glórias. Sabe o que Nabucodonosor queria entregar para Daniel? Não era só um simples prato. Ele queria entregar para Daniel a perca da visão. Quando Daniel entra dentro do Egito, a primeira coisa que eles fazem com Daniel é trocar o nome deles. Diz, eu quero trocar a tua identidade. Eu quero trocar a tua personalidade. A primeira coisa que esse mundo quer fazer com nós, irmão, é trocar isso de nós. É trocar o nosso nome que Deus nos deu. É tirar de nós a presença do Espírito Santo. E depois, ele quer te oferecer aquilo que aparenta ser bom para que você coma. Ele vai querer te dar iguaria. E você vai, às vezes, se não tiver o discernimento, come achando que é maná. Mas há uma diferença. E sabe o que é pior? Que as iguarias do inimigo, elas vêm betumadas por cima daquilo que parece maná. Se não tiver no Espírito, não vê o que está por dentro. Come achando do Espírito. Começa a haver desmoronamento. E aí tem coisas minuciosas da nossa vida. Que a gente vê algumas ações erradas e a gente não compreende. Por que eu estou vivendo isso? Por que isso aconteceu dentro da minha casa? Irmão, nada acontece por acaso. Alguma coisa houve. Nos ensinaram dizendo que o Espírito de Deus, ele não é invasor. É verdade ou não é isso? O Espírito de Deus não é invasor. Mas eu ensino a vocês também que o diabo também não é invasor. O diabo não arromba a porta de ninguém, irmãos. Porque Jesus não dá para ele essa legalidade.
Ele só entra onde tem brecha. A Bíblia diz que ele fica ao derredor, olhando, esperando a brecha surgir. A Bíblia não diz que ele adentra logo a casa do homem e acaba com ela. Não. O diabo está regido pela lei de Deus também. Assim como os anjos, assim como nós estamos regidos pela palavra do Senhor, o diabo também está. Ele só pode fazer aquilo que a palavra permite. É ou não é? Sabe quando ele foi com Jesus? Ele falou, Jesus, na palavra está escrito que o Senhor dará ordem aos teus anjos para que não tropece com o teu pé. Usou a palavra, mas ele desconhecia uma segunda e estava dizendo, eu só poderia pular daqui se houvesse uma necessidade estranha, mas se tem como eu escapar, se tem como eu não pular daqui, para que isso? Abra os olhos, irmãos. Servos de Deus, comece a entender que as pessoas precisam ser tratadas primeiro para depois iniciar o projeto na obra de Deus. Muitos pastores querem agradar pessoas e perdem Deus. Eu quero agradar a irmã que chegou agora, eu vou deixar ela louvar aqui no coral da igreja, mesmo ela ainda não tendo consertado a vida dela. Cuidado com isso. Vamos agradar a Deus primeiro para depois agradar pessoas. Porque o apóstolo Paulo disse, importa eu agradar a Deus do que aos homens. Para agradar pessoas, irmão, nós passamos a mão na cabeça de muita gente. E Deus não está passando a mão na cabeça de seu ninguém. Ah, é meus filhos, eu não sei o quê. Irmãos, o que é isso? Fale a verdade para os seus filhos. Antes que naquele grande dia o seu próprio filho pregue para você dizendo, mas o meu pai nunca me falou isso. Porque a Bíblia diz, ensinai os vossos filhos o caminho que é reto, para que eles prossigam nele e nunca se desviem. Irmãos, e o diabo é sujo. Se você for nessa tal de internet, nesse tal de YouTube, você vai ver pessoas ensinando crianças a fazerem coisas, usando ainda palavras que são da Bíblia Sagrada. Irmãos, eu nunca dei certo com aquele homem que tem um canal que chama Tô Solto, um pastor, que fica brincando com língua estranha, rodando aquele lenço dele, ensinando pessoas a brincarem com as coisas sagradas, fazendo chacota com as coisas de Deus, com o Espírito Santo. Eu sempre tive o discernimento que aquilo aí não é de Deus. Pessoas me mandam vídeo daquele homem, eu digo, rapaz, me manda esse vídeo, não. Porque eu tenho um discernimento mais amplo disso aí. As coisas de Deus não foi feita para fazer brincadeira sem ofendendo as coisas sagradas. A Bíblia diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Eu tenho discernimento, irmão. Não aceite isso no seu celular, não. Lá em casa tem um filho meu que ele ficava mostrando. Eu falei, olha. Aí nunca mais ele... Sabe o que mais? Ainda pegou agora o seu canal e está ensinando o jovem a jogar Free Fire no canal dele e dizendo palavras de Deus. Olha, o Deus vai matar. Usa cada palavra, irmão, que só o sangue. O ungidão de Deus vai derrotar o inimigo aqui. Então tome cuidado, discernimento. Free Fire é do diabo. Free Fire é do demônio. É do demônio. Pode doer o quanto for, mas é do demônio. Esse jogo de celular, Deus mandou pregar isso aqui hoje, mãe, eu não vou correr não. Esse jogo de celular é do diabo. Está matando a fé espiritual. Muitas pessoas não recebem algo de Deus por isso. Porque não vê o que é sagrado e o que é vil. Amém ou não amém? Amém. Vamos para casa em nome de Jesus. O milagre é esse, irmão. Está gerado aí dentro de vocês. Está gerado em mim. Agora é só viver. Só nasce milagre sem primeiro nós nos acertar com a palavra. Só para encerrar para você ver que o que eu estou falando é verdade. A Bíblia diz que Elias chamou os profetas de Baal, não foi? Os profetas de Baal fizeram um altar. Clamaram ao Deus deles, clamaram e o Deus deles não responderam. O que Elias foi lá e fez depois? Consertou o altar. A Bíblia diz que Elias foi lá e organizou o altar e depois clamou a Deus e Deus respondeu. Não se pede fogo de Deus sem antes não ver se o altar está apto a receber fogo de Deus. Senão vai vir fogo que fulmina quem pediu fogo. Meu filho, eu quero dizer para você, você que aceitou Jesus no último culto debaixo do sangue de Jesus, Deus lhe deu uma ferramenta. E a ferramenta que Ele te deu é poderosa para destruir as fortalezas do adversário. Deus entregou na tua mão e não foi agora. Há muito tempo atrás Deus te levantou ministro nessa terra.
Rebangodog andaga sebi andarabi agachararai. Ragachari anda labria candarábia. E o Senhor te fez uma promessa poderosa para te levantar como ministro de Deus. E por muitas coisas que te aconteceram na tua vida, por situações adversas, você veio a fraquejar e não acreditar mais nessa ferramenta. Mas Deus está me dizendo aqui agora que Ele está te levando a um lugar aonde essa ferramenta caiu, no Espírito Ele está te levando. E Ele está dizendo que essa ferramenta está submergindo agora. Ela está se levantando. E você, a partir de agora, tem a oportunidade de pegar as suas ferramentas de volta. Porque Deus te quer no ministério do Evangelho. Deus te quer no ministério da libertação. E a obra que Ele tem contigo para realizar na libertação de pessoas é contigo e contigo e mais ninguém. Pode ter perdido, pode ter caído, pode ter fraquejado, mas Deus está dizendo que eu não te joguei fora. Tu és a minha dracma preciosa. Tu és o meu filho pródigo. E eu te trouxe aqui para te dizer que as minhas promessas são válidas e não caem por terra. E eu vou te usar na terra para provar que eu sou Deus da promessa feita há mais de 6 anos atrás. Queravasto e que andar a chama no guiandai. Alabre agassurier gendeve andai. Andoria subier gandar abaixai. E o mover de Deus vai ser revelado para ti. Vai ser revelado para ti coisa extraordinária de Deus. Fique na dispensação da oração, porque Deus vai te renovar numa estrutura, numa dimensão espiritual extraordinária, para se acontecer um ministério recheado de milagres. Deus te conhece como eu não te conheço e ninguém daqui te conhece. Deus te viu como ninguém outro te viu. Deus sabe das tuas mazelas, das tuas dificuldades, do teu processo dolorido que foi, de tudo que tu viveu. O Senhor está me trazendo aqui agora tudo de doloroso, de dificuldade. Mas Ele está dizendo que em todo esse estreito, Ele te fez fracassar, este estreito que tu viveu, para que tu viesse entrar pelas portas de onde tu não deveria sair jamais. Apertou, ficou difícil, olhou para um lado e para o outro e disse: meu Deus, por que me veio tudo isso? Mas foi tudo isso para que você viesse ficar firme hoje. Não desista, meu filho. Para que tudo isso aconteça na tua vida, Deus está estabelecendo um princípio contigo, uma aliança, para tu não desistir. Não volta atrás. Não pare. Escute bem o que eu estou dizendo. Deus não está te fazendo só uma promessa aqui não, e nem renovando uma promessa. Deus está estabelecendo uma aliança contigo. Ser fiel ao Senhor. Ser homem. E segura firme. Porque a tempestade vai se levantar. Vai se levantar a adversidade. Mas se tu estiver firme com Deus, tu não vai cair. Tu não vai tropeçar. Mas tu vai ver e vai chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite. Anagassurianda rabagacha rabacaya sai. Serreminogi andarabiacovi naravasto e quendeia. Deus é fiel para todo sempre. Deus é poderoso e alimenta os seus servos em tempo de dificuldade. Em tempo de escassez, Ele é a providência. Em tempo de dor, Ele é o alívio. Em tempo de tristeza, Ele é a felicidade. O Senhor é bom e Ele não deixa os seus servos desenganados e nem enganados. Amém, irmãos? Pega firme, meu filho. O Senhor tem uma unção na tua vida. E esta unção é valiosa. O que Deus colocou na tua vida, Deus está confirmando mais uma vez que verdadeiramente vem do Senhor. E não é as situações diversas e difíceis que fazem às vezes nós nos questionar: meu Deus, será que tamanha autoridade, tamanha responsabilidade é de fato para mim que o Senhor me deu? O trabalho evangelístico, porque essa unção tem ainda muito mais que uma unção, uma função. Essa unção é uma função. E Deus está dizendo que dentro dessa unção evangelística tem um trabalho e uma função evangelística contigo. Para que vidas sejam aquilentadas pela palavra
pelo refrigério da palavra que sair da tua boca. Mantenha no jardim com Deus, para que se apracie ainda mais os teus olhos de poderosas revelações de Deus. Enquanto o Senhor louvava aqui, enquanto o Senhor ministrava o louvor, o Espírito de Deus me confirmava na tua vida, ainda muito mais do que imaginas e pensas, uma extraordinária unção, uma extraordinária, eu vou repetir esse nome, uma extraordinária unção, para ser entregue a ragachando orogianag a sereminácia, labracaia forgendeg a súbia, na medida da tua humildade. Na medida da tua humildade. O Senhor vem de uma grande humildade, vivida por uma grande necessidade, alimentada por provações, decaia, subiergue, e reprovações humanas. Chute de homens vieram ao teu encontro para te arrancarem, mas Jesus que te plantou e o homem não arranca. Por isso que Deus está à tua frente, abriu uma porta, e esta porta é ministerial, para se concretizar agachando o rogue andar a xéria, lavras tu que ande que menegue a surierga. Essa porta é ministerial, para fazer valer a unção que o Senhor te entregou. Verás o prosseguir de Deus, verás o alimentar de Deus, a resposta, porque não és desamparado, meu filho. Nessa terra tu não és forasteiro sem pai, porque o Senhor te acolhe debaixo das asas dele. Tu estás protegido e seguro, confiante e avante, o Senhor diz para ti nessa noite. Aleluia, igreja. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, Senhor, eu me valo da minha fé, Senhor, meu Deus querido, e da tuas misericórdias, para que o Senhor venha alcançar pessoas aqui nessa noite, operando milagre, restauração e libertação na vida de cada um. Meu Deus, opera a vida dos teus filhos, das tuas filhas, Pai. Senhor, vai dando dupla honra, salvando e libertando, porque cada um precisa de um milagre, porque cada um precisa de algo da tua parte, Senhor. Meu Deus, opera o teu milagre, em nome de Jesus eu te peço. Seja abençoado cada um, seja cada um alimentado pelo Senhor, não só hoje, mas para sempre. Amém, glória a Deus. Irmão, só para encerrar, nós temos aqui a irmã Laira, abençoou a igreja com uma cesta para os dias dos namorados, né? Uma cesta de é de café? Ou é de cosmético? Amém. Foto de casal e esse nome eu sou meio difícil. Guloseimas, é coisa de comer.